Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe aqui nos comentários o que você está achando da videoaula e compartilhem esse vídeo. Fazendo isso, vocês vão estar colaborando comigo. E na aula de hoje eu vou ensinar mais um ponto lindo, super delicado e o melhor de tudo, bem fácil de fazer. E com esse ponto dá para criar diversas peças de crochê, como manta para bebê, roupa, jogo americano, enfim, a criatividade vai a mil. E podemos também usar qualquer tipo de fio para fazer esse ponto. Vamos fazer? Para essa amostra de pontos, eu vou utilizar o fio de algodão da mesma espessura do fio amigurumi, na cor amarelo candy, e agulha para crochê 3 milímetros. Então, esse ponto nós precisamos sempre fazer números ímpares de correntes, tá? Aqui então eu vou fazer o nozinho inicial. Feito aqui o nozinho inicial, eu vou fazer 31 correntes para essa amostra, tá? Procure fazer as correntes um pouquinho mais frouxinha, tá? Não tão justinhas. 1, 2, 3, 4. Feito aqui as 31 correntinhas, ó, como vocês estão vendo, deixei essas correntinhas mais soltinhas, tá? Para no final do trabalho não repuxar aqui embaixo, tá bom? Então, agora, ó, eu vou pular a primeira correntinha, na segunda correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo. Essa alcinha que está na agulha eu não conto como corrente, tá? Então, pula a primeira correntinha, na próxima, ó, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, vou puxar esse fio que vai passar por dentro dessa alcinha que está na agulha. Assim, ó. Aqui eu fiz um ponto baixíssimo. Na próxima correntinha de base, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio, ó, eu vou puxar o fio direto, passando por dentro dessa alcinha que está na agulha. Assim, opa. Na próxima correntinha, faço outro ponto baixíssimo. Na próxima, outro ponto baixíssimo. Então, nessa primeira carreira, sobre cada correntinha de base, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, e sempre colocando a agulha por baixo da alcinha de cima da corrente, tá? Ó. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a primeira carreira, na próxima e última correntinha, vou colocar a agulha e vou fazer o último ponto baixíssimo dessa carreira. Aqui, ó, eu não vou fazer nada, que aqui é o nozinho inicial, tá? Então, aqui eu finalizei a primeira carreira e com um total de 31 pontos baixíssimos. Agora, eu vou para a segunda carreira, vou virar o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, ó, bem aqui, ó. Passa 2 alcinhas aqui, ó. Aqui tem 2 alcinhas do ponto, né? De onde sai essa alcinha aqui. E aqui na lateral tem 2 alcinhas aqui e mais 2 alcinhas aqui. Eu vou colocar do lado, ó, dessas 2 alcinhas aqui de baixo. Bem aqui. Laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu faço um ponto baixo e uma correntinha, que é o equivalente a um ponto alto. Agora, eu vou laçar a agulha, ó, e bem aqui, ó, entre essas 2 alcinhas aqui e essas 2 alcinhas, ó, eu vou colocar a agulha bem aqui no meinho, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto. Laço a agulha, ó, dá pra ver certinho, ó, entre essas 2 alcinhas e essas 2 alcinhas eu coloco aqui bem no meio. Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço outro ponto alto. Aqui, ó, eu já tenho 3 pontos altos, contando com esse ponto baixo e essa correntinha, que é o equivalente à altura de um ponto alto, tá? Laço a agulha, no próximo ponto de base, faço aqui um ponto alto.
laço a agulha, ó. Acho que dá pra ver bem certinho. Bem aqui, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço outro ponto alto. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a segunda carreira, laço a agulha e agora eu vou fazer um ponto alto nessa correntinha que eu pulei no início da primeira carreira. Lembram que no início eu fiz um cordão de correntes com 31 correntinhas. Pulei uma corrente, na segunda eu fiz um ponto baixíssimo. Essa correntinha que eu pulei, eu vou colocar a agulha aqui, ó, embaixo das duas alcinhas, tá? E vou fazer um ponto alto aqui. E aqui, ó, eu finalizo a segunda carreira e com um total de 31 pontos altos. Agora eu vou para a terceira carreira. Vou virar o trabalho nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas de onde está saindo essa outra alcinha aqui da agulha. Coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Laço a agulha e no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a agulha, laço, agulha, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha. Agora eu laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas. Assim, ficando com 2 alcinhas na agulha. Agora eu vou colocar a agulha no mesmo ponto de base que eu acabei de fazer esse ponto. Então coloco a agulha aqui, laço, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessas 3 alcinhas e retirando elas da minha agulha. Assim, aqui eu fiquei com uma alcinha só na agulha. No próximo ponto de base, ó, embaixo das 2 alcinhas, faço aqui um ponto baixíssimo. Então, ó, lacei a agulha, puxo esse fio que vai passar por dentro dessa alcinha aqui, assim. Agora, laço a agulha, no próximo ponto de base, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha, laço a agulha e passo com esse fio por dentro de 2 alcinhas. Ficando com 2 alcinhas na agulha. Coloco a agulha no mesmo ponto de base, sem laçar, tá? Agora eu laço a agulha, trago o fio aqui pra cima, aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessas 3 alcinhas. No próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. Laço a agulha, no próximo ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima. Laço a agulha e passo com esse fio por dentro de 2 alcinhas, ó, ficando aqui com 2 alcinhas. Agora eu não vou laçar aqui em cima, tá? Só, ó, colocando a agulha aqui, aqui eu laço a agulha e aí trago aqui pra cima, tá? E aqui eu vou fazer no próximo ponto de base um ponto baixíssimo. Então essa carreira vai ser toda nesses pontos aqui, tá? E eu vou fazendo assim até finalizar a carreira. Qualquer dúvida, volte o vídeo. Olha como já tá ficando lindo. Já vai ficando em relevinho, né? Muito fofo. Finalizando a segunda carreira, aqui eu fiz um ponto baixíssimo. Agora eu vou laçar a agulha e no próximo ponto de base, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima, laço a agulha, puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas. Coloco a agulha no mesmo ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima. Agora eu laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessas 3 alcinhas, ficando só com uma na agulha. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo, eu não vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Pra ficar como no início, que no início eu fiz um ponto baixo, tá? E depois que eu comecei a fazer os pontos. Então, no próximo ponto de base, eu vou colocar a agulha na correntinha que ficou em cima do ponto baixo. Na carreira anterior, eu iniciei com um ponto baixo e uma correntinha, né? Então, eu coloco a agulha nessa correntinha que ficou em cima do ponto baixo. E faço aqui um ponto baixo. E aqui, então, eu finalizo a terceira carreira. Agora, eu vou para a quarta carreira. Vou virar o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, ó, tem 2 alcinhas aqui, tá? Onde está saindo essa alcinha aqui que está na agulha. Então, eu vou colocar a agulha, ó, nessa alcinha de cima, tá? Bem aqui, ó.
laço, puxo o fio aqui pra cima e aqui eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. E esse ponto baixo, essa correntinha é o equivalente à altura de um ponto alto. Agora eu vou laçar a agulha, ó, e vou colocar a agulha, ó, nessa alcinha de trás, tá? Do ponto de base, ó. Então, no próximo ponto de base, coloco a agulha, ó, nessa alcinha de trás ou alcinha de cima, tá? Tanto faz, ó. É a mesma alcinha. Aqui eu faço outro ponto alto. No próximo ponto de base, ó, tem duas alcinhas, coloco nessa aqui de trás. Faço aqui outro ponto alto. Aqui, ó, eu já tenho 4 pontos altos, contando com esse ponto baixo, essa correntinha. Laço a agulha no próximo ponto de base, ó, coloco nessa alcinha de trás. Ou alcinha de cima também, pode ser. Como eu falei, a mesma alcinha. Então, essa carreira vai ser trabalhada sempre na alcinha de cima e fazendo pontos altos, tá? E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a 4ª carreira, laço a agulha e aqui eu vou fazer um ponto alto. Então, na carreira anterior, para iniciar, eu iniciei com um ponto baixo. Então, coloco a agulha, ó, por baixo dessa alcinha de trás do ponto baixo. E faço aqui um ponto alto. E aqui eu tenho um total de 31 pontos altos, tá? Vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a 5ª carreira. Vou virar o trabalho nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Agora eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz na 3ª carreira, tá? Então, eu laço a agulha no próximo ponto de base, laço, puxo o fio aqui para cima, puxo esse fio passando por dentro dessas duas alcinhas, coloco a agulha no mesmo ponto de base, laço, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho 3 alcinhas, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessas 3 alcinhas, ficando com uma na agulha. No próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou laçar a agulha e vou fazer novamente outro ponto aqui. Opa! No próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Qualquer dúvida, volte o vídeo. Finalizando a 5ª carreira, aqui eu fiz um ponto baixíssimo, laço a agulha, no próximo ponto de base, laço, puxo o fio aqui para cima, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de duas alcinhas, coloco a agulha no mesmo ponto de base, laço, puxo o fio aqui para cima, laço e puxo esse fio passando por dentro dessas 3 alcinhas. E no último ponto aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo, não vou fazer um ponto baixíssimo, como eu disse antes, né, na 3ª carreira, eu tenho que fazer um ponto baixo para ficar como aqui no início, tá? Que eu fiz um ponto baixo. Então, aqui, na correntinha que ficou em cima do ponto baixo da carreira anterior, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. E aqui eu finalizo, então, a 5ª carreira. E olha como tá ficando, tá fofo demais, né? Vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a 6ª carreira, vou virar o trabalho e nessa 6ª carreira eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz na 4ª carreira, tá? Então, ó, nesse primeiro ponto de base, aqui tem 2 alcinhas, onde está saindo essa alcinha aqui que está na agulha, coloco a agulha por baixo, ó, dessa alcinha de trás, tá? Laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo, uma correntinha que é o equivalente a um ponto alto. Agora eu laço a agulha e no próximo ponto de base vou colocar a agulha, ó, nessa alcinha de trás. Laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Então, essa carreira, ela vai ser feita todinha em pontos altos. Mas colocando a agulha, ó, por baixo da alcinha de trás, tá? De cada ponto de base. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira.
Finalizando a sexta carreira, laço a agulha e no próximo ponto de base, coloco a agulha nessa alcinha de trás do ponto e faço aqui um ponto alto. E aqui eu finalizo então a sexta carreira e com um total de 31 pontos altos, tá? Então, ó, a próxima carreira eu vou repetir exatamente o que eu fiz na quinta carreira, tá? Nós vamos repetir essas duas carreiras por todo o trabalho, tá? Até atingir o tamanho desejado para a nossa peça. Aqui, ó, eu fiz algumas carreiras a mais para vocês poderem visualizar melhor o ponto e olha que lindo e delicado que fica, né? Com esse relevo incrível aqui. Do lado direito fica assim e do lado do avesso fica assim, mais uniforme, né? Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho e até a próxima.